Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. E eu lembro da primeira vez, cara. Por que eu que levava ela, tal, né? E aí, o Dr. Carvalho, a gente não sabia, mas quando ele entra, a minha mãe entra na sala, ele pega a ficha, lê o nome da minha mãe e falou assim: você é a dona Zilda? Paciente do Dr. Ciscato? Ele falou: sou. A senhora tá viva? Falei assim: tô. Não, porque a gente não dava 2 anos de vida pra senhora. Eu fui assistente da operação que a senhora fez em 74. A senhora foi estudo de caso lá dentro da faculdade. Porque foi um caso muito, muito, muito sério. De infecção generalizada. Você trocou o seu sangue não sei quantas vezes. As suas veias estouravam, as artérias estouravam na mão do Dr. Ciscato. Você não tinha, não era pra senhora viver, a senhora era pra estar aqui. Como é que é isso aí? O que eu acho que o grande lance do cérebro, ele é tão confuso porque ele consegue pensar em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. E aí tem uma parte que consegue nos curar e consegue fazer a gente tirar força de outros lugares que a gente nem fazia ideia que tinha. E tem outras partes do cérebro que nos levam para lugares muito ruins, pensamentos negativos, pensamentos ruins, deprimidos. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei em lugar nenhum, eu acredito. Nenhuma live minha, nenhuma entrevista minha, é uma coisa muito, muito, muito que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, logo depois que eu nasci, assim, uns 2, 3 anos, acho que uns 3 anos, tinha 3, 4 anos, ela foi fazer uma operação que todo o sangue dela estava contaminado. Olha que loucura. Ela fez uma transfusão de todo o sangue dela. As veias dela, as artérias dela se desfaziam na mão do médico. A minha mãe fez uma safena ninguém falava de safena, isso em 74. Imagina, 73, 74. Ninguém falava de ponte de safena nessa época. E aí o médico que fez a ponte de safena nela, né? Ela falou assim: cortaram daqui e tal, pegaram, né? A safena é na perna, né? Então cortaram na perna, colocaram lá no coração e tal. Então ela tinha safenas ali safenas mamárias no coração dela. E o médico só falou para ela: não, você tá boa, tá legal. E falou que durou muitas horas, muitas horas. O sangue da minha mãe foi trocado inteirinho, inteirinho. Passados-se alguns anos, né? E ela sempre com esse cardiologista. Então eu lembro de alguns, chamava Dr. Ciscato. Né? Então eu lembro de alguns flashes assim, de eu ir acompanhar minha mãe lá, e ele falava assim: ô gatona, como é que você tá? Você tá bem? Pô, você tá forte, não sei o quê. Minha mãe... 74. Guarda essa data. Aí, por volta de... Eu tinha, acho que já por volta de 20 anos. Então, por volta do ano 1990... Então, vamos lá. 74 para 1990. São 15 anos. 15 anos minha mãe se consultando com esse cara sempre falou assim: você tá bem, tá forte, pô, que é isso? Não, porque eu tô com o papote. Não, tá nada. Você tá foi, gatona. Sempre chamava de gatona. Ei, gatona, não sei o quê, pá. E minha mãe indo. Né? Aí esse cara morre. O cardiologista dela morre. E aí, a secretária já estava incumbida de passar alguns pacientes para esse aluno, aquele aluno, que esses caras são professores da USP, da Escola Paulista de Medicina. Ó, passa para esse, passa para esse. E ela passou por olha a coincidência, por um cara, eu não me lembro agora o nome dele. Eu lembro que eu fui com Carvalho, Dr. Carvalho. Eu fui com ela nesse Dr. Carvalho algumas vezes e eu lembro da primeira vez, cara. Por que eu que levava ela, tal, né? E aí, o Dr. Carvalho, a gente não sabia, mas quando ele entra, a minha mãe entra na sala, ele pega a ficha, lê o nome da minha mãe e falou assim: você é a dona Zilda? Paciente do Dr. Ciscato? Ele falou: sou. A senhora tá viva? Falei assim: tô. Não, porque a gente não dava 2 anos de vida pra senhora. Eu fui assistente da operação que a senhora fez em 74. A senhora foi estudo de caso lá dentro da faculdade. Porque foi um caso muito, muito, muito sério. De infecção generalizada. Você trocou o seu sangue não sei quantas vezes.
As suas veias estouravam, as artérias estouravam na mão do Dr. Ciscato. Você não era pra senhora viver, a senhora era pra estar aqui. Como é que é isso aí? Olha que loucura. O Dr. Ciscato, cara, praticamente manteve minha mãe viva só aqui, ó. Uhum. Você tá bem? O que aconteceu com esse cara? Já deu um baque pra ela. Não era pra senhora estar viva. Já começa daí. Então você vê que a crença, a regra, aquilo que minha mãe ouviu, que sustentava ela, começou a desmoronar. Cara, daí por diante, minha mãe entrou pra ter labirintite, minha mãe começou a ter problema depois no rim, depois não sei aonde, depois aquilo. Eu sei que daí então, cara, ela foi definhando, cara. Definhando. Ah, a senhora tem agora tal, não sei o quê. Aí ela sentia todos os sintomas. Minha mãe era muito psicossomática. Tudo que ela pensava, ela jogava no corpo dela. E ela começou a ficar muito doente, até que em 2000 e sempre fazendo cirurgia. E ela não tinha feito cirurgia nenhuma até então. Aí depois era cirurgia de rim, cirurgia não sei do que, cirurgia não sei do que lá. Ah, a senhora é alérgica a isso, aquela é aquilo. E ela foi definhando, cara. Então, olha o poder que você joga em cima de uma autoridade. O cara sustentou a vida dela, cara, praticamente ali jogando. Você tá bem. Isso tem a ver com PNL? Isso tem a ver não só com PNL, né? Porque o pessoal sustenta que PNL é o pensamento positivo. Não tem nada a ver. A PNL é um emaranhado de técnicas que juntou várias. É uma colcha de retalho. Ali tem Gestalt, ali tem constelação, ali tem hipnose, ali tem a transformacional. Foi pegando de Virginia Satir, Milton Erickson, o outro lá da Fritz Spears. Então foi pegando esses grandes terapeutas e foi vendo o que funcionava. Então o Richard Bandler falava, cara, isso é uma técnica que funciona, vamos pegar e melhorar. E ele percebeu que o jeito que você encarava os afetos, eu vou explicar isso daqui a pouco, os afetos do mundo, e o jeito que você conversava com você mesmo, você tinha uma ação que você tinha um resultado. Beleza? Então, praticamente você é o que você pensa. E isso interfere pra caramba. Mas pra caramba. A PNL, basicamente, é o estudo da comunicação subjetiva que você tem entre você, o mundo com você e você com você mesmo. Vou explicar isso daí. Tá. Então, o que acontece? Para fechar o quadro lá da minha mãe. Não é só biologia. Pela biologia, ela teria que ter morrido depois de 2 anos. Mas o médico sustentou a fé dela. O médico sustentou que ela estava bem. Sacou? Isso muda pra caramba o seu estado de espírito, o seu estado mental, que vai mudar o seu estado emocional, que vai mudar o seu físico, cara. A gente sabe disso. Você consegue mudar o seu estado físico pelo seu estado mental. Tem uma diferença muito, muito pesada nisso. Quando você... É aquela velha história. Se você acredita que consegue ou acredita que não consegue, você tem razão. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!